intrínseco na nossa o quê? Natureza, no DNA. No DNA. Isso é importante. A gente precisa entender o que é pecado. Esse pecado é meramente o quê? O ato. Pecado está na natureza, está no DNA, está no gene. Tá no gene. Tu és um pecador. Tudo que você, onde você coloca a mão já está poluindo, está contaminando tudo. Tu és um pecador. Acabou. Situação miserável. É por isso que lá em Romanos 3 fala assim: Deus olhou para a terra, não viu o quê? Os justos. Todos estão carecidos da glória de Deus. Os justos. Nossa justiça, o que diz Isaías? É trapo de imundícia. Então, por mais que você tente obedecer à lei, você tente, não vai estar perfeito. Por isso que aqui é uma granada contra os perfeccionistas. Você sabe que hoje, a maior heresia que a gente está vivendo hoje é o problema do perfeccionismo. O perfeccionismo, eles não vão pecar, não pega. A última geração vai alcançar a impecabilidade. A impecabilidade, não vai pecar. A impecabilidade. Meu amigo, pecado é muito mais do que pecado, tem a ver com natureza. Pecado tem a ver com natureza. Então, por exemplo, como é que é esse pecado? Você está assim, de repente, você está assim, com um mau pensamento miserável, uma desgraça, uma vontade de falar mal da pessoa, uma má vontade, uma vontade de assistir um filme miserável, uma vontade. Já é. A intenção já é pecaminosa. Entendeu? Nem o ato, é a própria intenção. Nós temos que pedir perdão, às vezes, pelas nossas intenções, nem pelo ato, é pela própria intenção. A senhora White fala isso. Deus nos julga pelas nossas intenções. O que é isso, White? Bíblia fala isso. Jesus fala isso. Só o fato de você olhar e já no coração já cometeu. Então é o pecado, é o ratado. Pois não, aqui, Felipe. Ela cega, né? Ela vai no erro, ela nem está percebendo que está no paralelo aqui. Não está percebendo. As implicações, obrigado. Olha só aqui, vou desenhar um gráfico miniatura. Está aqui o fechamento do porta-graça, né? Tá certo. Pode ir gravando aí, o pessoal do grupo da família. 4, 5, 6, 7. As 7 pragas caindo, né, etc. Né? Aí tem a chuva cirúrgica que cai aqui, aqui é o pequeno tempo de angústia e tal. E aqui é o fechamento da porta-graça, FPG. Não é partido político não, fechamento da porta-graça. Daqui para cá, os 144 mil não morrem mais, e eles passam pelo tempo de angústia, nada atinge eles. E qual que é a ideia dos perfeccionistas? Que é a última geração, e a última geração alcançará a perfeição. Eles não pegam mais. Você sabe o que eles falam nos escritos deles? Eles falam assim que a última geração se tornará como Jesus, vai vencer como Jesus venceu. Só que olha o problema. Vai se tornará como Jesus, perfeito igual Jesus. E aí Jesus para eles falam isso nos escritos. Jesus, ele não é somente o Salvador. Jesus para nós, Jesus para eles é mais um modelo. Quando chega aqui e eu me tornei como Jesus, não peco mais, eu faço a pergunta: eu preciso de um Salvador aqui? Não. Aqui, a última geração não precisará mais de um Salvador. Eles não falam isso, não são doidos de falar. Mas a teoria deles é isso. Aqui a última geração está perfeita, não peca mais. Não precisa mais de um Salvador. Não precisa mais de um Salvador, está perfeito, alcançou a perfeição. Jesus deixa de ser um Salvador e passa a ser meramente o que? Eu chego igual a ele, pronto. Isso aí é o problema de hermenêutica dos escritos do Espírito e Profecia. Sabe por quê? Tem uma citação na palavra de Jesus, o White fala assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em nós, ele virá para reclamá-los como seus. Palavra de Jesus. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em nós, isso é o textual do texto. Está aqui, ó. O Sr. White está falando que a gente vai alcançar porque tem a palavra perfeito lá. Quando o caráter dele estiver perfeitamente em nós. Só que é o seguinte, irmãos. Qual que é o problema hermenêutico? Lê o texto fora do seu. Sabe qual é o contexto lá da palavra de Jesus? Servir ao próximo. Amar ao próximo. É nesse sentido que ela está falando, não de impecabilidade. Ela não está falando de impecabilidade, ela está falando de amar ao próximo. Quando nós amarmos ao próximo, assim como Cristo amou, ele virá. Ela não está falando de impecabilidade, está falando de amar ao próximo. É o mesmo sentido de Mateus 5,48. Quando diz lá, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Só que lá em Lucas 6,36, que é o texto paralelo, fala assim: sede vós misericordiosos, como é o vosso Pai Celeste. Lucas entendeu o que Mateus falou de perfeito. Para Lucas e para Mateus também, perfeito é ser o quê? Misericordioso e não impecável. E não impecável.
O contexto de Mateus é o amor. É o amor ao próximo, é lógico. Olha lá, você. Eu sou. Eu vou falar. Então, assim, continuaremos com a natureza pecaminosa. Vamos continuar pecando. Nem sempre a gente consegue, nós achamos, expressar aquilo que é O nosso capítulo. E avança. Aí eles pulam com grande alegria. Eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Minha graça. Olha lá. Pastor, é uma dúvida. Pois não. É uma dúvida que Pois não. já tem um tempo. Realmente, calma. E como é que pode viver sem intercessor? É uma Dá uma olhada em Hebreus capítulo 7, 25. Dá uma olhada aí. Em Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Dá uma olhada aí. Hebreus 7, 25. Graças a Deus, irmão. Hebreus 7, 25. Eu estou falando. Eu ouço você, né? Olha lá. Hebreus 7, 25. Como é que fica a citação do Espírito de Profecia esse texto agora? Por isso também pode salvar de que maneira aí? Totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo o que, meus irmãos? Sempre para interceder por eles. Como é que fica agora? Então, a pergunta é a seguinte: o que a Sr. White está dizendo lá? Aí tem que fazer uma hermenêutica do Espírito de Profecia. Como é que é ser intercessor? Como é que é esse ser intercessor? Tem que fazer uma hermenêutica. Tá bom? Eu te digo, ele escreveu esse artigo na revista Parousia da Unaspres. Vivendo a vista de Deus Santo sem intercessor. Aí fez uma exegese do Espírito de Profecia. O que a Sr. White está dizendo? É que nem aquela expressão. A Sr. White, a expressão assim: o Espírito de Deus se retirará da terra. Você já viu esse texto na Bíblia? Na Bíblia não tem esse texto. Fala que o Espírito não agirá. Mas assim, no contexto do afastamento da graça, não tem esse. O Espírito de Deus se retirará da terra. Não tem esse texto na Bíblia. Talvez você já pregou isso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não tem isso. E essa citação tem onde? Do Espírito de Profecia. Grande conflito, o Sr. White fala. E nesse momento, quando a porta da graça se fechar, o Espírito de Deus se retirará da terra. Amigo, uma pergunta: o Espírito de Deus se retirará da terra. Mas como assim? Aqui comigo. Se na chuva serode, o remanescente recebe o quê? Toda a plenitude do Espírito Santo, como é que momentos depois tira tudo deles, não deixa 1% deles? Uma grama do Espírito Santo. Como é que é isso? Se retira do povo ímpio. Exato. Então é uma questão do quê? É forma de... O que ela está usando ali? Forma de expressão. Só um momentinho. Então vai lá. O Espírito de Deus se retirará da terra é que deixará de atuar no coração do quê? Dos ímpios. Mas permanecerá atuando no coração dos salvos. Porque é justamente a presença do Espírito Santo que vai protegê-los das pragas. Eventos Finais, página 175. É 157, ao contrário. Sr. White fala assim, ó: 2 motivos pelos quais a chuva serôdia cairá sobre a terra. Primeiro, dar poder à mensagem do terceiro anjo. Segundo, para proteger os salvos durante o tempo de anúncio. Ué, como é que é? É para proteger e retira deles. Então isso é forma do quê? De expressão. Pergunta: será que a expressão viver à vista de um Deus Santo sem intercessor não seja forma de expressão? Vai lá. Só para concluir, né? Pois não. Eu perguntei a algumas pessoas e muitos falaram dessa forma, né? Que ele se retira dos ímpios, mas não dos filhos de Deus. Certo. Qual foi a regra? Eles falam, né, que eles continuarão com a natureza pecaminosa. Perfeito. Só que eles não vão cometer aqueles pecados conhecidos. Sim, que são os voluntários. É o de rebeldia. É o de rebeldia. O de rebeldia já foi vencido já lá no passado. O adúltero deixa de ser adúltero. O mentiroso deixa de ser mentiroso. O ladrão deixa de ser ladrão. Entendeu? O pornógrafo deixa de ser pornógrafo. Esses já foram vencidos antes da chuva serôdia. Porque para a chuva serôdia cair, esses pecados foram vencidos. O problema é que continua o quê? Com a natureza pecaminosa. Aí, se continua com a natureza pecaminosa, quais são os pecados cometidos agora? Os involuntários, por causa da natureza. Que você não deixa de ser pecador, poxa. Aqui comigo. Vou dar um exemplo para ti. É que nem a historinha lá do peixe que pegou o escorpião que quis pegar uma corona no peixe. Isso é uma história. Nada a ver isso. É história. Então, por exemplo, o escorpião estava na margem do rio e viu um tambaqui gigantesco lá. Aí o escorpião queria passar para o outro lado. Ele falou: tambaqui! Então, porque você continua com a natureza, você continua cometendo pecado. Quais? Os involuntários. Porque os voluntários já foram vencidos. Levanta. Pastor, Canta a música, Evan. Vai lá, mensagem musical para fazer uma piada. Existe uma relação entre a questão do o que Paulo fala do pecado involuntário
e não involuntário, com o que João fala em 1 João Sim, capítulo 5, Lê pecado para a morte. Lê para nós. Aqui diz assim, ó. Pecado para a morte, né? O verso de número... João 4, 5. Não, eu sei, há pecados para a morte, pecados, né? Não. Isso. É o pecados para a morte, é esse pecado, é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado de rebeldia. Isso, é isso mesmo. É o cariciado. É o tal do pecado que acariciado. Ele disse Sabe que é errado e continua. Ele diz assim, ó, se alguém vir ao seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. E aos que não pecaram para a morte, aí ele continua. Há pecado para a morte, pecado para a morte. É lógico. É uma relação, né? É o pecado contra o Espírito Santo. É lógico, aí o pecado para a morte vai chegar a um limite que não há mais salvação para a pessoa, não há mais intercessão. Não porque Deus não deixa, não porque Deus não queira salvar. E não porque Jesus não queira interceder, não porque o Espírito Santo não queira trabalhar. É que a própria pessoa, pelos seus atos, está tomando uma decisão. Qual a decisão que ela está tomando? Não quero a graça, não quero ser perdoado, quero continuar nesse pecado. E aí Deus, Jesus, o Espírito Santo, com lágrimas nos olhos, deixa a pessoa. É o último estado voluntário. É o respeito ao livre-arbítrio da pessoa. É o último estado do pecado voluntário. Porque aqui, Manassés cometeu um pecado voluntário, mas deu tempo dele o quê? Se arrepender. No caso, ele foi de Balaão, né? Davi cometeu um pecado voluntário, mas deu tempo de se arrepender. Só que aí, esse aí é o último estágio do pecado o quê? Voluntário. Fechamento da porta-graça. Judas Iscariotes, Saul, Balaão, no caso dele. Vamos lá. Para esses pecados não havia perdão, que é nesse caso aqui, ó. A insistência no pecado voluntário, não havia perdão. Era quando a pessoa, olha aqui a palavra que eu coloco, obstinadamente decidia permanecer no erro, consciente do erro. Quando chega nesse estado aqui, a pessoa peca contra o Espírito Santo. Quando isso acontece, não sabemos. Porque é muito relativo de pessoa para pessoa. Não sabemos. Não sabemos. Tá? Então, isso aqui é o famoso pecado contra o Espírito Santo. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado que eu não quero ser perdoado. Porque Deus perdoou quantos pecados? Todos os pecados. O pecado que ele não perdoa é o pecado que eu não quero largar. Porque o perdão ele oferece para todos. Diante de todos os pecados. Então, pela insistência no ato, o que eu estou querendo dizer para Deus? Senhor Deus, eu sei que o Senhor está certo, eu sei que eu estou errado, eu sei que vou me perder no lago de fogo e enxofre, eu sei, mas eu quero continuar, eu vou continuar. Então, o que Deus faz? Não posso fazer mais nada. Não que Deus não possa. Poder e poder. Só que para poder, teria que interferir no livre-arbítrio da pessoa. Mas isso ele nunca fez, não faz e nunca quer. É contra a natureza dele. É isso que eu falo. Respeito do livre-arbítrio. Aconteceu no dilúvio, né? Dilúvio, os antediluvianos, Sodoma e Gomorra. Temos vários exemplos aqui. Jesus, quando ele estava pregando, alguns fariseus criticaram ele dizendo que ele estava endemoniado e isso vai ser se bravo. tornou uma blasfêmia. Chamou de Beelzebul, né? Sim, aí Jesus disse que aquilo era uma blasfêmia. E depois, após esse episódio, ele comentou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Isso seria também um pecado contra o Espírito Santo? Também, com certeza. É o pecado eterno? Também. Porque é a blasfêmia, isso aqui é perigoso. Demais. Isso aqui é demais. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Das três pessoas da divindade, qual que é o agente da divindade para trabalhar no seu coração? Então, quando você o rejeita e o desrespeita, você está fechando as portas. Sendo líder, né, também. Vou dar um exemplo para ti. Os antitrinitarianos. Os antitrinitarianos, eles entram nos quintais aí. Quando falo quintal, uma área. Eles entram em alguns argumentos. Eu não sou Deus para ajudar ninguém. Deus não livre guarde. Mas se eles não pecaram contra o Espírito Santo ainda, eles estão muito próximos. Vou dar um exemplo para você. É até perigoso a gente falar essa coisa. O problema da nossa mente imaginativa. Obrigado. Obrigado. Vou dar um exemplo para você. Há muito tempo atrás, uma revista, um jornalzinho antitrinitariano, miserável jornalzinho, não merecia nem ser papel higiênico. Miserável aquele jornal. Miserável aquele jornal. Merecia nem ser papel higiênico. Não. Sentinela tá ali, a sentinela dá para limpar o vaso ainda, mas. Aquele jornalzinho merecia nem ser papel higiênico. Aqui comigo. Vocês não sabem a ilustração que é aquelas desgraças daqueles caras colocaram. Até de falar é um negócio perigoso.
ilustrar. Sabe, esses desenhos animados que colocam no jornal? Charge. Isso é uma charge de Adão e Eva. Luz